Embaixada da Hungria em Brasília demite 2 funcionários brasileiros pelo vazamento de imagens que mostram a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato ocorreu entre os dias 12 e 14 de fevereiro. A justiça determinou que o filho do presidente Lula deixe o apartamento e não se aproxime de sua ex-mulher, que o acusou de agressão física e psicológica. O Brasil News teve acesso às redes sociais da vítima, mas optou por não expor sua imagem. O Brasil News começa agora. A Embaixada da Hungria em Brasília demitiu 2 funcionários brasileiros justamente pelo vazamento daquelas imagens que mostram a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro na embaixada. Essas imagens foram registradas entre o dia 12 e 14 de fevereiro. A Embaixada da Hungria demitiu pelo menos 2 funcionários brasileiros como punição pelo vazamento de imagens do circuito interno que mostram a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o carnaval em meio à investigação por tentativa de golpe de Estado. Desde que veio à tona a notícia de que Bolsonaro passou 2 noites na embaixada, onde não poderia ser preso, a representação diplomática abriu uma apuração interna para tentar descobrir como a informação e os vídeos foram parar na imprensa. Bolsonaro passou 2 dias de 12 a 14 de fevereiro deste ano na Casa Consular, localizada em Brasília. A visita ocorreu 4 dias após a deflagração de uma operação em 8 de fevereiro para investigar a organização criminosa que atuou em uma suposta tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. As câmeras mostraram o ex-chefe do executivo estava acompanhado de 2 seguranças quando permaneceu na embaixada. A presença do ex-presidente no local foi revelada em março pelo The New York Times. Bolsonaro é aliado próximo do líder da Hungria, Viktor Orbán, um dos principais expoentes da extrema-direita na Europa. A justiça determinou que o filho do presidente Lula deixe o apartamento e não se aproxime de sua ex-mulher, que o acusou de agressão física e psicológica. O Brasil News teve acesso às redes sociais da vítima, mas optou por não expor sua imagem. O empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula, deverá manter distância da ex-mulher, uma médica de 29 anos, e deixar o apartamento em que viviam juntos, segundo decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Filho mais novo do mandatário, Luiz Cláudio, foi denunciado por agressão física e psicológica. O registro da ocorrência foi realizado na tarde desta terça-feira na Delegacia da Mulher, em São Paulo. Luiz Cláudio e a denunciante vivem uma união estável há 2 anos. Durante o depoimento dado por telefone, a mulher relatou que desde o final de janeiro tem se desentendido com o companheiro e que numa ocasião Luiz Cláudio teria dado uma cotovelada na barriga dela. A médica também contou para a polícia que em diversas ocasiões sofreu abusos psicológicos com Luiz Cláudio, a ofendendo com xingamentos como vagabunda, gorda, feia e doente mental. Aos policiais, a mulher também contou que não havia registrado o boletim de ocorrência anteriormente, pois teria sido intimidada, uma vez que o autor das agressões é filho do presidente da República e teria se utilizado dessas condições para ameaçar, acabar com a alma dela, entre aspas. Além de dizer que ninguém acreditava em sua narrativa. Em nota publicada no Instagram, o filho do presidente Lula, Luiz Cláudio, publicou um texto assinado pelos advogados dizendo que tudo não passa de calúnias e mentiras e ainda chega a ameaçar a vítima de processo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo estuda acionar o STF contra a derrubada da reoneração da Previdência dos municípios, proposta pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Para o comentarista do Brasil News, é mais um episódio de interferência entre os 3 poderes. As acusações entre os 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, é grande no país. Geralmente,
O Supremo Tribunal Federal reclama que os legisladores deixam vácuos na legislação, obrigando a interferência do Supremo. Aí o Supremo entra e é acusado de ativismo pelo Congresso, ou seja, de querer legislar em seu lugar. No caso específico aqui, nós vamos discutir o problema do Pacheco ontem do Haddad. O Pacheco permitiu a desoneração da folha de pagamento dos municípios. Deixou expirar o prazo. Pois bem, aí acontece, e dei lá os seus motivos, acontece que o Haddad vem e diz o seguinte: olha, não está cumprindo a lei. Não está cumprindo a lei de responsabilidade. Ou seja, a lei de responsabilidade diz o seguinte: quando você diz assim, vou gastar tanto para construir uma ponte, eu tenho que ter dinheiro para poder pagar essa ponte, uma receita. Se eu desonero uma ou duas empresas de pagar imposto de renda ou folha de pagamento, eu tenho que ter uma fonte que entra naquele coisa, senão fica um buraco. Senão você só gasta e não tem como pagar. Acontece o seguinte: sempre se evita uma quebra de braços, porque um poder depende do outro. Então a reclamação é sempre a acusação é sempre em torno de eu reclamo, eu faço uma advertência. Aliás, o Haddad diz o seguinte, que no passado a própria imprensa cobrava das autoridades o respeito à lei de responsabilidade fiscal. Você tem que justificar quando gasta, como vai pagar aquele gasto. Quando desonera, o que vai colocar naquele lugar de desoneração. Qual é a receita que você vai colocar aí? Porque os poderes, eles dependem um dos outros. Há uma relação íntima entre cada um desses poderes. Por isso, não se faz uma quebra de braço. A Constituição diz o seguinte: a relação, o poder, os poderes são independentes entre si, mas são harmônicos, são harmoniosos. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento que discute ampliar ainda mais o foro privilegiado de políticos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, liberou a retomada do julgamento do processo que trata a ampliação do foro privilegiado para os políticos. Barroso havia pedido mais tempo para analisar o caso, que foi suspenso na semana passada e agora será julgado de forma virtual até o dia 19. Até o momento, o processo tem 5 votos favoráveis à ampliação do foro privilegiado. É preciso mais um voto para que o STF atinja a maioria para mudar a regra. Antes da suspensão do julgamento, já haviam votado os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes, relator do caso, afirmou que quando se trata de crime praticado no exercício da função, o foro privilegiado deve ser mantido, mesmo após a autoridade deixar o cargo. E valeria ainda para casos de renúncia, não reeleição e cassação. A ampliação do foro foi proposta por Gilmar em resposta a habeas corpus do senador Zequinha Marinho. O parlamentar é suspeito de ter exigido a seus servidores o depósito de 5% de seus salários em contas do partido. Em 2018, o STF havia restringido o foro e definiu que só deviam ser investigados na corte crimes praticados durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, participou da assinatura de acordos entre órgãos para coibir o uso irregular de redes sociais e da inteligência artificial nas eleições municipais. Moraes participou da assinatura de acordos de cooperação técnica entre o CIED, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União. O CIED é uma sala no prédio do TSE que vai coordenar as ações de combate a notícias falsas no período eleitoral. O grupo vai promover a cooperação entre a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e entidades privadas. Moraes voltou a criticar o uso indevido das redes sociais durante as eleições. O que não é possível é que as redes sociais sejam instrumentalizadas, sejam capturadas para realizar uma verdadeira lavagem cerebral do mal nos eleitores e nas eleitoras. E é isso que o nosso Centro Integrado pretende prevenir. É um órgão eminentemente de prevenção, para evitar que haja necessidade da repressão, é um órgão eminentemente
de prevenção. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná suspendeu o segundo dia de julgamento das duas ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, após a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A sessão terminou com um empate após o desembargador eleitoral José Rodrigo Saad votar pela cassação do mandato e para tornar o senador inelegível. O julgamento será retomado na próxima segunda-feira. E a CI, de novo na mira do governo, Enel São Paulo acumula mais de 700 milhões de reais em sanções desde 2018. Em Minas Gerais, promotor diz que a advogada é galinha e acusa de fazer striptease em tribunal. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.